O ar da sala de estar, a mesma sala onde aprendi a andar, de repente ficou rarefeito. Uma semana depois do casamento do meu irmão Gustavo, a família estava reunida, mas a atmosfera não era de celebração. Era de execução. Minha mãe, Marta, parou na minha frente, com uma postura que eu conhecia bem, a que antecedia uma ordem, não um pedido. Seus olhos não tinham o calor de mãe, mas a frieza de uma proprietária insatisfeita. A Thaís e o Gustavo precisam de mais espaço, ela disse, e a simplicidade da frase era um tapa. Seu quarto é perfeito para eles. Está na hora de você ir embora. O som do relógio na parede pareceu gritar no silêncio que se seguiu. Eu olhei para Gustavo, meu irmão, que desviava o olhar para um ponto qualquer no tapete, e para Thaís, sua nova esposa, que sorriu minimamente antes de acrescentar, com uma doçura venenosa: "A gente vai adorar redecorar." Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão da minha vida naquela casa, a única que eu já conheci. O choque inicial, aquela sensação de irrealidade, foi varrido por uma onda de humilhação gelada quando minha mãe proferiu a sentença final. Ela se inclinou um pouco, como se para garantir que a faca entrasse até o cabo, e disse: "Você não merece estar aqui. Nunca mereceu." Essa frase não era sobre espaço físico. Era sobre meu valor como pessoa, como filha. Era a confirmação verbal de 34 anos de tratamento desigual, de ser a peça de reposição, a contribuinte silenciosa, enquanto meu irmão era o príncipe herdeiro. Tudo o que eu já tinha engolido, todos os aniversários esquecidos, as conquistas ignoradas, os R$ 1.200 zero mensais da minha contribuição que eram recebidos como uma obrigação insignificante, tudo culminou naquele veredito. Gustavo permaneceu em silêncio, um cúmplice passivo. O silêncio dele doeu tanto quanto as palavras dela, porque era a validação final da minha insignificância para eles. Eu não era mais parte da família. Eu era um obstáculo a ser removido. A crueldade, no entanto, ainda não havia atingido seu ápice. Minha mãe então se virou, foi até a área de serviço e voltou com 2 sacos de lixo pretos e grandes. Ela os jogou no chão, a poucos centímetros dos meus pés. O plástico fez um barulho seco, um som que ecoou a quebra dentro de mim. "Você tem 1 hora para pegar o essencial", ela decretou, o tom de voz sem qualquer traço de emoção. "O resto a gente joga fora." 1 hora. 60 minutos para resumir uma vida inteira em 2 sacos de lixo. Meus livros, minhas roupas, as poucas memórias materiais que eu guardava naquele quarto que, até aquele momento, eu acreditava ser meu refúgio. A mensagem era clara e brutal. Sua vida, suas coisas, suas memórias, tudo isso é lixo para nós. Eu senti meu corpo paralisar, a mente tentando processar a velocidade da minha própria anulação. Olhei para os 3, um tribunal familiar unânime, e entendi que não havia apelação. Eu não chorei, não gritei. Uma estranha calma desceu sobre mim, a calma que precede a maior das tempestades. Peguei os 2 sacos de lixo do chão, o plástico frio e liso em minhas mãos. O peso deles era nulo, mas simbolicamente, eles carregavam o fardo de uma vida inteira de migalhas emocionais. Enquanto eu me virava para o corredor, em direção ao meu quarto, eu não era mais a filha que buscava aprovação. Eu era uma sobrevivente prestes a abandonar um navio que já havia afundado há muito tempo, e eu era a única que não tinha percebido. A injustiça era tão profunda, tão absoluta, que não deixava espaço para tristeza, apenas para uma clareza cortante. Eles não estavam apenas me expulsando de uma casa. Estavam me dando a chave para a minha liberdade, mesmo que ainda não soubessem disso. Você já sentiu essa virada de chave, quando a maior dor se transforma na única saída possível? Se já passou por isso, sabe que a história que começa aqui não poderia terminar de outra forma. Aquele momento na sala, com os sacos de lixo aos meus pés, não foi o começo de nada. Foi o fim barulhento de um silêncio que durou 34 anos. As pessoas de fora, os parentes distantes, se soubessem da história pela boca da minha mãe, certamente me julgariam. A filha ingrata que virou as costas para a família. Mas eles não viram o que as paredes daquela casa viram.
Eles não sabem que cada tijolo foi assentado com a minha resignação e a minha invisibilidade. A verdade é que a minha expulsão não foi um ato isolado de crueldade. Foi a consequência lógica de uma vida inteira sendo tratada como um recurso, não como uma pessoa. Os 1.200 que eu entregava todo santo mês, religiosamente, não eram uma contribuição. Eram o aluguel que eu pagava para ter o direito de ser ignorada dentro da minha própria casa. Um lembrete constante de que meu valor era puramente funcional. Uma peça na engrenagem que mantinha o mundo de Gustavo, o verdadeiro centro daquele universo, girando sem sobressaltos. A dinâmica era simples e brutalmente clara. Gustavo era o Sol, e eu, um satélite sem luz própria, cuja única função era orbitar e refletir a glória dele. Desde criança, aprendi a modular minha voz, a diminuir minhas conquistas, a não pedir muito. Qualquer brilho meu era visto como uma afronta, uma tentativa de roubar a luz que pertencia a ele por direito de nascença. Minha mãe, Marta, era a guardiã desse sistema. Seus olhos brilhavam de orgulho por qualquer feito banal de Gustavo, enquanto minhas vitórias eram recebidas com um aceno de cabeça indiferente, como se fossem apenas o cumprimento de uma obrigação sem mérito. Eu me tornei uma especialista em antecipar as necessidades deles, em adivinhar o que faria o dia correr mais suave, em apagar pequenos incêndios antes que eles se tornassem grandes. Eu era a administradora silenciosa da paz familiar. Uma paz que só existia se eu permanecesse quieta, pequena e útil, sempre à sombra do meu irmão. Lembro-me do dia da minha formatura na faculdade. Foi o resultado de 4 anos de noites mal dormidas, de fins de semana estudando enquanto meus amigos saíam, de um esforço hercúleo para conciliar trabalho e aulas. Eu cheguei em casa com o diploma na mão, um canudo que representava a maior conquista da minha vida até então. Havia uma esperança tola, infantil, de que talvez daquela vez fosse diferente, que haveria um bolo, um abraço mais demorado, "estamos orgulhosos de você". Em vez disso, encontrei minha mãe assistindo novela. Ela olhou para o diploma, disse, "Ah, que bom", e voltou os olhos para a televisão. Naquela noite, jantamos a mesma comida de sempre. O assunto na mesa foi sobre o pneu do carro de Gustavo que precisava ser trocado. Meu diploma ficou em cima da estante, juntando poeira, um monumento silencioso à minha total e completa irrelevância para eles. A celebração nunca veio. 2 anos depois, Gustavo passou na prova de direção, na primeira tentativa. O evento foi comemorado como se ele tivesse ganhado um prêmio Nobel. Minha mãe organizou um churrasco no domingo. Convidou tios, primos, vizinhos. A casa se encheu de risadas, de música alta, de gente parabenizando meu irmão por sua grande façanha. O cheiro de carne na brasa impregnou a casa por dias. E o grande prêmio, a coroação do príncipe, veio no final da tarde. Um carro usado, comprado com o dinheiro das economias da casa, que ela fez questão de anunciar para todos. O mesmo fundo para o qual meus Mimi Hears 200 mensais iam diretamente. Ninguém pareceu notar a ironia. Eu estava lá, servindo bebidas, sorrindo, dando os parabéns, enquanto por dentro uma calculadora fria somava a injustiça. Meu diploma de ensino superior valia menos que a carteira de motorista dele. A lição foi clara, e eu a aprendi bem. O esforço dele era um feito, o meu, uma paisagem. Esse padrão se repetia em tudo, das coisas grandes às menores. Nas decisões sobre as férias da família, minha opinião nunca era solicitada. Na escolha da cor da tinta para pintar a sala, a preferência de Gustavo e Thaís, mesmo antes de se casarem, era lei. Se eu comprava algo para mim, uma roupa nova, um livro, minha mãe sempre comentava com um tom de reprovação. Gastando dinheiro com isso? Podia guardar para ajudar em casa. Mas quando Gustavo aparecia com um videogame novo ou um tênis de marca, a reação era de admiração. Meu filho merece, ele trabalha tanto. Ele trabalhava sim, mas suas contribuições para a casa eram esporádicas e tratadas como um grande favor, enquanto a minha era a viga mestra que sustentava o orçamento, uma viga que todos faziam questão de não enxergar.
Eu era o alicerce invisível sobre o qual a felicidade deles era construída. E alicerces não recebem agradecimentos, apenas suportam o peso. Para sobreviver nesse ambiente, tornei-me a pacificadora oficial, a conciliadora. Eu era a pessoa que engolia o orgulho para pedir desculpas em nome de Gustavo quando ele era grosseiro. Eu era quem ouvia as longas queixas da minha mãe sobre as dificuldades financeiras, sem nunca mencionar que a maior parte do meu salário estava ali, na conta dela, para resolver justamente essas dificuldades. Eu aprendi a desarmar discussões, a mudar de assunto, a sorrir quando queria gritar. Fiz isso por anos, acreditando que esse era o preço do pertencimento. Eu sacrificava pedaços de mim mesma em troca de uma trégua, de um fiapo de harmonia familiar. O que eu não entendia era que não se tratava de harmonia. Era controle. Manter a paz significava manter o sistema intacto, e o sistema exigia o meu silêncio, a minha submissão, a minha concordância tácita de que eu valia menos. Portanto, quando minha mãe jogou aqueles 2 sacos de lixo no chão, ela não estava apenas me expulsando. Ela estava verbalizando, da forma mais cruel possível, o que suas ações me disseram a vida inteira. Você é descartável. Sua presença aqui é temporária e condicional. Seu valor é nulo. E o silêncio de Gustavo, a sua incapacidade de olhar nos meus olhos enquanto a vida que eu conhecia era desmantelada, foi a assinatura final no meu atestado de insignificância. Foi preciso essa brutalidade explícita para que eu finalmente entendesse. Não havia nada a ser consertado, nada a ser salvo. A família que eu passara a vida tentando agradar simplesmente não existia. O que existia era um arranjo de conveniência, e minha conveniência havia expirado. A dor daquela revelação foi imensa, mas por baixo dela havia algo novo e inesperado. A liberdade aterradora de não dever mais nada a ninguém. A porta da frente se fechou atrás de mim com um clique suave, mas para mim soou como o estrondo de um canhão. Ali, na calçada da casa onde nasci, com 2 sacos de lixo como todo o meu patrimônio, a realidade me atingiu com a força de um soco no estômago. O ar da noite estava frio, mas eu não sentia. Meu corpo inteiro estava dormente, um mecanismo de defesa contra a avalanche de humilhação e pânico. Para onde ir? O que fazer? Cada carro que passava parecia carregar pessoas com vidas normais, com lares para onde voltar. Eu não tinha mais um lar. Eu era uma ilha, completamente à deriva em uma cidade que, de repente, parecia hostil e estranha. O peso daqueles sacos não era nada comparado ao peso da solidão que desabou sobre meus ombros. A primeira lágrima, quente e solitária, escorreu pelo meu rosto, não de tristeza, mas de puro e absoluto desamparo. A injustiça era tão grande que parecia um corpo estranho dentro de mim, algo que eu precisava expelir para conseguir respirar de novo. Minha única opção era Ana, uma colega de trabalho com quem eu tinha uma amizade superficial, mas sincera. Liguei para ela do orelhão da esquina, a voz embargada, tentando explicar o inexplicável sem desmoronar. A vergonha era quase paralisante. Ter que admitir para alguém de fora que sua própria família te jogou na rua com sacos de lixo é uma confissão de fracasso pessoal, mesmo que a culpa não seja sua. Ana não fez perguntas. Ela apenas me deu seu endereço e disse: "Vem agora." Ao chegar em seu pequeno apartamento, a gentileza com que ela me recebeu, um simples copo de água e um lugar para sentar, foi tão avassaladora que quase me quebrou. Era um contraste brutal com a crueldade que eu havia acabado de experimentar. Ali, no sofá de uma quase estranha, eu entendi a dimensão do meu isolamento. A bondade dela expunha a ausência total de afeto na minha própria casa, e essa constatação doía mais do que a própria expulsão. A primeira noite foi um inferno de olhos abertos. Cada sombra no teto do quarto de hóspedes de Ana se transformava nos rostos da minha mãe, do meu irmão e de Thaís. A frase, "Você não merece estar aqui", ecoava na minha cabeça, um mantra cruel que se recusava a silenciar. E então, a culpa começou a se infiltrar, sutil e venenosa, como sempre fazia. Será que eu não era boa o suficiente? Será que eu deveria ter engolido mais aquilo? Ter ficado quieta? Ter cedido o quarto sem questionar?
A criação que recebi me programou para acreditar que o sacrifício era a minha função, que a paz familiar, mesmo que falsa, dependia da minha capacidade de me anular. O medo da solidão permanente era um abismo escancarado na minha frente. A ideia de romper para sempre com eles, a única família que eu tinha, era aterrorizante. Eu me senti como uma filha má, uma ingrata. Exatamente o papel que minha mãe sempre me atribuiu em suas críticas veladas. O celular na mesinha de cabeceira parecia pesar uma tonelada. A tentação de ligar, de pedir desculpas por algo que eu não fiz apenas para reverter a situação, era imensa. Eu ensaiei o discurso na minha cabeça. Mãe, me desculpe. Eu pego minhas coisas e saio. Só não vamos ficar assim. Eu podia quase ouvir a resposta dela, um tom de vitória mal disfarçada. Eu sabia que você não aguentaria sozinha. Eu imaginei o olhar de Gustavo, um misto de alívio e pena, mas sem nenhuma coragem para me defender. Visualizar a reação deles, a reafirmação do poder que eles exerciam sobre mim, foi o que impediu meu dedo de discar o número. Eu percebi que voltar atrás não seria uma reconciliação, seria uma rendição incondicional. Seria assinar um contrato vitalício de submissão, aceitando que meu valor era zero e que qualquer migalha de aceitação que eles me dessem seria um favor. Aquele momento de hesitação foi crucial. Foi a primeira vez que a minha necessidade de autopreservação falou mais alto que o meu medo de abandono. O pânico real, no entanto, veio na manhã seguinte com uma clareza fria e prática. Minha conta bancária. Minha mãe tinha autorização de acesso, uma facilidade que ela insistiu em ter anos atrás, para caso acontecesse alguma emergência. Meus R$20 $1.000, a economia de uma vida inteira de trabalho e privações, estavam vulneráveis. A percepção de que ela poderia, em um ato de pura maldade, esvaziar minha conta e me deixar sem absolutamente nada, me gelou o sangue. Não era mais uma questão de feridas emocionais. Era uma questão de sobrevivência imediata. O medo de ficar sem teto e sem dinheiro era mais concreto e mais urgente do que o medo da solidão. A crueldade deles não conhecia limites, e eu não podia duvidar de que eles seriam capazes de me destruir financeiramente para provar seu ponto. A pressão mudou de psicológica para existencial. Se eu não agisse rápido, eles não apenas teriam tirado meu passado e meu lar, mas também teriam roubado qualquer chance de eu ter um futuro. Os dias seguintes foram um limbo de ansiedade. O silêncio deles era uma forma de tortura. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu sabia o que aquilo significava. Eles estavam esperando que eu rastejasse de volta, implorando por perdão. Eles contavam com a minha dependência emocional, com o meu histórico de sempre ceder. Cada hora que passava em silêncio era uma aposta que eles faziam contra a minha força. E eu sentia o peso dessa expectativa. Ficar parada, esperando um gesto que nunca viria, era permitir que eles vencessem. Era validar a crença deles de que eu era fraca e incapaz. A passividade, que por tanto tempo foi minha estratégia de sobrevivência, agora era o caminho mais rápido para a minha aniquilação. Eu percebi que não havia mais espaço para conciliação. Qualquer movimento meu em direção a eles seria interpretado como fraqueza. A única saída era para frente, em um caminho que eu teria que construir sozinha, tijolo por tijolo, longe da sombra tóxica que eles projetavam sobre a minha vida. Foi essa percepção que me deu coragem para o passo mais difícil. Eu precisava de alguns documentos importantes que ficaram para trás no meu antigo quarto. Com o coração na boca, decidi voltar a casa. Não para confrontar, mas apenas para pegar o que era meu. Estacionei o carro de Ana na rua e me aproximei da porta em silêncio, como uma ladra em minha própria casa. A janela da sala estava entreaberta, e foi então que eu ouvi a voz da minha mãe, clara e cortante, conversando com Thaís. O que ela disse não foi um sussurro, foi uma declaração. Tá vendo? Sempre foi uma fraca. Agora essa casa é sua, querida. O som da risada de Thaís que se seguiu foi o estalo final. Não houve dor. Não houve lágrimas. O que senti foi uma clareza absoluta, como se um nevoeiro denso que encobriu minha vida inteira tivesse se dissipado em um segundo. A esperança de qualquer resquício de amor ou respeito morreu ali,
Naquele instante, aquela frase, dita pelas minhas costas, foi a maior libertação da minha vida. Ela incinerou qualquer dúvida, qualquer culpa, qualquer hesitação. A filha que buscava aprovação deixou de existir. No lugar dela, nasceu uma mulher que entendeu, da forma mais brutal possível, que a única pessoa que poderia lutar por ela era ela mesma. O conflito interno acabou. A pressão não me quebrou. Ela me forjou em algo novo, algo feito de aço. Eu me virei e caminhei de volta para o carro, sem olhar para trás. A guerra não era mais sobre preservar um vínculo familiar que nunca existiu. A guerra, a partir daquele momento, era sobre a minha dignidade. Acredito que todos nós temos um limite. Aquele ponto exato em que a dor para de nos quebrar e começa a nos reconstruir. Você já encontrou o seu? Se sim, você entende perfeitamente o que estava prestes a acontecer. No caminho de volta para o carro de Ana, cada passo na calçada era firme, diferente dos passos hesitantes com que cheguei. O som da risada de Thaís, ecoando atrás de mim, não foi uma faca. Foi um martelo de juiz batendo na madeira, encerrando um caso que se arrastava há 34 anos. A sentença estava dada. Eu era culpada de ser fraca. E naquela clareza brutal, encontrei minha absolvição. A dor que eu esperava sentir não veio. Em seu lugar, uma calma gélida e assustadora se instalou no meu peito. Era a tranquilidade de quem acabou de assistir a própria casa queimar até as cinzas e percebeu que não havia nada de valor lá dentro para ser salvo. A filha que chorava por migalhas de afeto, que se diminuía para caber em espaços apertados, que acreditava que o amor era algo a ser merecido através do sacrifício, morreu ali, na calçada da casa número 237. Eu não olhei para trás. Não havia mais nada para ver. O passado tinha se tornado um país estrangeiro, para o qual eu nunca mais teria um visto de retorno. Sentada no banco do motorista, com as chaves na ignição, eu não dei a partida imediatamente. Fiquei ali, em silêncio, observando o mundo através do para-brisa como se fosse a primeira vez. As árvores, as casas vizinhas, o céu cinzento de fim de tarde, tudo parecia exatamente igual, mas o filtro através do qual eu via a realidade havia mudado para sempre. A névoa de obrigação familiar, de culpa e de esperança infantil se dissipou. O que restou foi um cenário nítido, com contornos duros e cores primárias. Não havia mais espaço para nuances emocionais ou para a busca de explicações. Eles não eram monstros complexos. Eram simples, eram usuários. E eu era o recurso que acabara de se esgotar. A questão em minha mente não era mais por quê? A única questão que importava, a única que pulsava com uma urgência fria e prática, era: e agora? A resposta não estava em lamentar o que perdi, mas em proteger o pouco que ainda me restava. A sobrevivência havia substituído o sentimento. De volta ao apartamento de Ana, recusei o chá que ela me ofereceu com um aceno de cabeça. Não me sentei no sofá para desabafar. Fui direto para o pequeno quarto de hóspedes, fechei a porta e peguei meu notebook. A primeira coisa que fiz não foi procurar um apartamento ou um advogado. Foi abrir o aplicativo do meu banco. Lá estava o saldo. 22. Mijo, 00. O trabalho de uma vida. Cada real economizado com sacrifício, cada não que eu disse a mim mesma para poder dizer sim às necessidades da casa. E ao lado do meu nome, a permissão de acesso irrestrito para Marta Oliveira, minha mãe. Aquilo não era mais um símbolo de confiança. Era uma arma apontada para a minha cabeça, com o dedo dela no gatilho. A percepção de que ela poderia, com um único clique, me deixar na miséria absoluta, não me trouxe pânico. Trouxe foco. A batalha emocional havia terminado. A guerra prática, a guerra pela minha autonomia e pelo meu futuro, estava apenas começando. E o primeiro campo de batalha era digital. Minha mente, antes um emaranhado de mágoas e dúvidas, agora funcionava com a precisão de uma calculadora. Comecei a listar os fatos, despidos de qualquer emoção. Fato 1. Eu contribuí com Mimirs. 200 hires, 0 zeros por mês durante anos.
um valor que, somado, ultrapassava de longe o custo de qualquer despesa que eu pudesse ter gerado. Fato 2. Esse dinheiro não era visto como ajuda, mas como uma obrigação, o que me colocava na posição de uma inquilina sem direitos. Fato 3. Eles me descartaram no momento em que me tornei um inconveniente para a conveniência de outra pessoa. Fato 4. Eles acreditavam que eu era fraca e que voltaria rastejando, pois contavam com a minha dependência emocional e financeira. Ao organizar esses pensamentos, a narrativa que eles construíram sobre mim, a filha ingrata, o fardo, desmoronou. Eu não era ingrata. Eu era uma investidora em um negócio familiar falido, e era hora de resgatar o que fosse possível antes da liquidação total. Olhei meu reflexo na tela escura do notebook. A pessoa que me encarava de volta não tinha mais os olhos suplicantes de quem pedia para ser amada. Havia uma dureza ali que eu nunca tinha visto, uma resolução que vinha não do ódio, mas de um profundo e recém-descoberto instinto de autopreservação. O amor, a lealdade, o perdão. Todas essas palavras pareciam pertencer a um idioma que eu não falava mais. O novo vocabulário era composto por termos como segurança, limites, consequências. Eu entendi que a maior fraqueza não é ser sensível ou gentil. A maior fraqueza é permitir que sua gentileza seja usada como uma ferramenta para a sua própria destruição. Eles contavam com a minha passividade. Eles contavam com a minha capacidade de absorver a dor em silêncio. Foi um erro de cálculo monumental da parte deles. Eles não perceberam que, ao me empurrarem para fora da casa, eles me empurraram para dentro de mim mesma, para um lugar onde minha força estava adormecida, esperando para ser despertada. Naquela noite, eu não dormi. Passei horas traçando um plano, não de vingança, mas de emancipação. Cada passo era lógico, metódico e silencioso. O primeiro movimento no tabuleiro seria proteger meu dinheiro. O segundo, garantir meus bens. O terceiro, estabelecer uma fronteira legal e física que eles nunca mais pudessem cruzar. Não haveria gritos, não haveria discussões, não haveria longas mensagens explicando meus sentimentos. A minha resposta à humilhação deles não seria emocional, seria processual. Eles queriam me tratar como um problema a ser descartado? Pois bem, eu me tornaria um problema que eles não teriam a capacidade de resolver. A decisão estava tomada, gravada em pedra na minha alma. Eu não iria mais jogar o jogo deles, com as regras deles. Eu iria virar o tabuleiro. E eles, que se sentiam tão seguros no topo da sua pequena hierarquia familiar, não faziam a menor ideia da tempestade que se aproximava em completo e absoluto silêncio. A primeira ação não foi impulsionada pela raiva, mas por um instinto de sobrevivência tão frio e claro quanto a água de um riacho de montanha. Na manhã seguinte, enquanto Ana estava no trabalho, eu não procurei por apartamentos nem liguei para parentes para contar a minha versão da história. Fui direto à agência bancária mais próxima, sentei-me diante de uma gerente que não conhecia meu rosto e executei meu plano com uma calma que me surpreendeu. Eu gostaria de abrir uma nova conta e encerrar a minha antiga, eu disse, a voz firme, sem um pingo de hesitação. O processo foi burocrático, impessoal e rápido. Em menos de 30 minutos, meus 22 Mirisi 00, o suor de uma década de trabalho, foram transferidos para uma nova conta, segura, em meu nome exclusivo. Ao assinar o formulário de encerramento da conta antiga, senti como se estivesse cortando o último fio que me prendia a eles, um cordão umbilical financeiro que eles usavam para me controlar. A gerente me entregou um novo cartão. Era só um pedaço de plástico, mas para mim era a minha declaração de independência. Com o controle total das minhas finanças, o próximo passo era fortificar minhas fronteiras digitais. Sentei-me em um café com meu notebook e metodicamente criei uma nova chave Pix, um e-mail novo, e troquei todas as senhas de serviços importantes. Cada clique do mouse era um tijolo sendo assentado no muro que eu estava construindo ao redor da minha nova vida. Eu sabia que minha mãe, ao tentar acessar a conta antiga e encontrá-la vazia e encerrada, entraria em pânico, talvez em fúria. A ideia não me trazia prazer.
Apenas uma sensação de segurança. Eu estava removendo todas as armas que eles poderiam usar contra mim. Eles me expulsaram de casa, mas não teriam acesso à minha vida, ao meu futuro. A mulher que eles chamaram de fraca estava em silêncio, se tornando inexpugnável. A estratégia deles sempre foi baseada na minha previsibilidade, na minha tendência a absorver o dano. Eles não estavam preparados para uma adversária que pensava, que planejava, que se protegia antes do ataque. O terceiro passo era o mais delicado. Meus pertences. Meus livros, minhas roupas, documentos importantes, as poucas coisas que tinham valor sentimental. Eu não podia simplesmente abandoná-los, mas também não podia voltar lá e me expor a mais humilhação. A solução, mais uma vez, não estava na emoção, mas na lei. Pesquisei online e encontrei o contato da Defensoria Pública. Consegui uma orientação por telefone com uma advogada que foi direta e empática. Ela me explicou meus direitos de forma clara. Você tem direito a reaver todos os seus bens pessoais, ela disse. A melhor forma de fazer isso sem gerar um conflito direto é através de uma notificação formal. A validação de uma autoridade legal foi como um bálsamo. Eu não estava exagerando, não estava fazendo drama. Eu estava exercendo um direito. A lei estava do meu lado. Um aliado poderoso e imparcial que a minha família não poderia intimidar ou manipular com chantagem emocional. Seguindo a orientação à risca, passei a tarde redigindo o documento. Não era uma carta de desabafo. Era um texto formal, quase cirúrgico. Nele, eu listava de forma geral os itens que precisava reaver. Documentos pessoais, roupas, livros e objetos de valor sentimental. E estipulava um prazo de 7 dias corridos para que eles me contatassem, a fim de agendar um horário para a retirada, sugerindo que fosse feito na presença de uma testemunha de minha escolha. Não havia uma única palavra de acusação ou mágoa. Era a comunicação de um fato, uma solicitação baseada em um direito. Fui até uma agência dos Correios e enviei a carta como registrada com aviso de recebimento, o famoso AR. Paguei a taxa extra para ter a certeza de que teria em minhas mãos a prova de que minha mãe recebeu e assinou o recebimento daquela notificação. Aquele pequeno pedaço de papel, o comprovante do AR, era a minha apólice de seguro contra a negação e a mentira. O ato de colocar aquela carta no balcão dos Correios foi o verdadeiro ponto de não retorno. Enquanto a atendente colava os selos e carimbava o envelope, eu senti um calafrio. Era isso. A Guerra Fria havia se tornado oficial. Não haveria mais silêncio. Não haveria mais a possibilidade de fingir que nada aconteceu. Eu estava formalizando o rompimento, transformando uma briga de família em uma questão que poderia, se necessário, ser resolvida por um juiz. Ao sair da agência e sentir o sol da tarde no rosto, não senti medo. Senti uma leveza estranha, a leveza de quem finalmente para de lutar contra a correnteza e decide construir seu próprio barco. Eles haviam iniciado a guerra com um ato de força bruta e humilhação pública. Eu estava respondendo com inteligência, com procedimento, com a força silenciosa da lei e da razão. Eu estava mostrando a eles, e a mim mesma, que a minha fraqueza era uma ilusão que eles criaram para se sentirem mais fortes. Com as frentes financeira e legal devidamente protegidas, a necessidade mais urgente era a física. Um teto. Iniciei uma busca obsessiva por um lugar para morar. Foram 5 dias de visitas a imóveis minúsculos, de conversas com corretores e de cálculos financeiros exaustivos. Eu não procurava luxo nem conforto. Eu procurava por 4 paredes que fossem minhas, um lugar onde ninguém pudesse me dizer que eu não merecia estar ali. Finalmente, encontrei uma pequena kitnet no centro da cidade, com apenas um cômodo e um banheiro, mas com uma janela grande que deixava o sol entrar. Era pequena, impessoal, mas era um começo. Era a minha fortaleza. O aluguel cabia no meu orçamento, mesmo sem a ilusão de um dia voltar para casa. A decisão foi instantânea. Ali, naquele espaço vazio, eu poderia finalmente respirar. A assinatura do contrato de aluguel foi um ritual. Cada cláusula lida, cada rúbrica em cada página, era um passo para longe do meu passado. Usei 6.
0 das minhas economias para pagar o depósito calção e o primeiro mês de aluguel. Ver aquele valor sair da minha conta recém-criada doeu. Mas foi uma dor boa. A dor de um investimento em mim mesma. Quando o proprietário me entregou as chaves, o metal frio na minha mão parecia a coisa mais real e sólida que eu já havia tocado. Naquela noite, dormi no chão da kitnet vazia, usando minha bolsa como travesseiro e meu casaco como cobertor. Não havia móveis, não havia conforto, mas havia paz. Um silêncio que não era opressor, mas libertador. Pela primeira vez em 34 anos, eu estava em um lugar que era incondicionalmente meu. Ninguém poderia me expulsar dali. Aquele chão duro era mais acolhedor do que a cama macia do quarto que eu havia perdido. Os dias seguintes foram de uma calmaria tensa. Eu sabia que a carta registrada já deveria ter chegado ao seu destino. Imaginava a cena. Minha mãe assinando o papel do carteiro, abrindo o envelope com curiosidade, e seu rosto se transformando em uma máscara de incredulidade e raiva. Eu imaginava a ligação dela para Gustavo, a conversa com Thaís. Eles estariam pela primeira vez confusos. O roteiro que eles haviam escrito para mim, o da filha arrependida que ligaria chorando, não estava sendo seguido. Eu havia quebrado o padrão. O silêncio do meu telefone era a prova disso. Eles não sabiam como reagir a essa nova versão de mim. Uma versão que não pedia, mas notificava. Uma versão que não implorava, mas exigia. Eu estava esperando o próximo movimento deles, mas pela primeira vez, não com medo, mas com uma preparação estratégica. Cada passo que dei foi calculado para me tirar da posição de vítima e me colocar no controle da minha própria narrativa. Protegi meu dinheiro, busquei amparo legal, estabeleci meu próprio território. Eu não estava mais reagindo à dor. Estava agindo para construir minha segurança. Eles me jogaram no fundo do poço, esperando que eu me afogasse. O que eles não previram é que eu usaria as paredes do poço para escalar de volta à superfície, mais forte e mais consciente do que nunca. Eles pensavam que estavam apenas esperando a minha rendição, sem saber que, na verdade, estavam esperando o início do seu próprio fim. Imagino que muitos de vocês já estiveram nesse lugar, nesse silêncio tenso antes da tempestade, e sabem exatamente a força que ele nos dá para continuar. O som da campainha, estridente e inesperado naquele domingo de paz, não me assustou. Senti, em vez disso, uma resignação fria, como se soubesse que a calmaria era apenas o olho do furacão. Caminhei sem pressa até a porta e olhei pelo olho mágico. Lá estavam eles, os três, emoldurados pela pequena lente. Minha mãe, Marta, com a postura de quem veio cobrar uma dívida. Gustavo, com os braços cruzados, um guarda-costas da injustiça, e Thaís, um passo atrás, com um sorriso sutil de quem assiste a um espetáculo que ajudou a produzir. Eles não pareciam uma família vindo fazer as pazes. Pareciam um pelotão de fuzilamento que havia localizado seu alvo. O silêncio que se estendia pelo corredor do prédio era mais pesado do que qualquer grito que eles pudessem ter dado. Abri a porta apenas o suficiente para que meu corpo bloqueasse a passagem, mantendo a corrente de segurança engatada. A batalha começaria ali, no meu território. "O que vocês querem?" Minha voz saiu firme, desprovida da hesitação que eles tanto conheciam. Marta forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. "Viemos ver onde você está morando. Uma mãe se preocupa", ela disse, a palavra mãe soando como uma arma. Ela deu um passo à frente, esperando que eu recuasse como sempre fiz. "Não precisa se preocupar. Estou bem", respondi, sem mover 1 centímetro. A tentativa de invasão começou sutilmente. "Deixa de ser criança, Sandra. Abre a porta para a gente entrar, conversar direito." A ordem era clara. A premissa era a mesma de sempre. A vontade dela deveria ser a minha lei. Mas as leis haviam mudado. Não, não há nada para conversar aqui. Minha casa, minhas regras. A incredulidade no rosto dela foi quase palpável. Ela não estava acostumada com a palavra não, vinda de mim. Era um idioma estrangeiro que ela se recusava a aprender, e a fronteira da minha porta era a primeira lição. A recusa transformou a incredulidade em fúria.
Marta agarrou a maçaneta e tentou forçá-la, fazendo a corrente de segurança esticar e ranger. Foi quando Gustavo avançou, seu corpo grande e sua raiva preenchendo o corredor. Ele apontou o dedo para o meu rosto, a poucos centímetros da fresta da porta. Você não vai falar assim com a nossa mãe. Abre essa porta! Ele rosnou, a voz baixa e ameaçadora. Naquele instante, o medo que eu esperava sentir não veio. O que veio foi a confirmação final de que eles não eram família. Eram agressores. Eles não queriam conversar, queriam dominar. Queriam invadir meu último refúgio para provar que nenhum lugar meu era verdadeiramente meu. A ameaça dele não me fez recuar. Pelo contrário, ela acionou o mecanismo final do meu plano de contingência, a última linha de defesa que eu havia preparado em minha mente para exatamente este cenário. Com um movimento rápido e deliberado, fechei a porta por completo. O clique da fechadura foi alto e definitivo. Ouvi os socos na madeira, a voz de Gustavo gritando meu nome, as ordens de minha mãe. Ignorei. Caminhei até o centro da minha pequena kitnet, peguei meu celular e disquei 190. Minha voz, para a atendente, era o oposto do caos que se desenrolava do lado de fora. Falei com clareza, sem choro, sem pânico. Boa tarde. Meu nome é Sandra Oliveira. Há 3 pessoas na porta da minha residência, na Rua das Acácias, número 452, apartamento 108. Eles estão tentando forçar a entrada e me ameaçando verbalmente. Eu não me sinto segura. Forneci os nomes deles, descrevi a situação sem adjetivos, apenas com fatos. Cada palavra era uma barreira legal sendo erguida. Eu não estava mais lidando com uma briga de família. Estava reportando um crime. A atendente me disse que uma viatura estava a caminho. Desliguei o telefone e esperei, o coração batendo num ritmo controlado. A chegada da viatura foi anunciada não por uma sirene, mas pelo silêncio súbito no corredor. O barulho cessou como se um interruptor tivesse sido desligado. Fui até a janela e vi o carro da polícia militar parado em frente ao prédio. 2 policiais saíram, um deles um sargento mais velho, de postura imponente. A simples presença da farda deles no meu corredor mudou tudo. O poder que minha mãe e meu irmão acreditavam ter, o poder baseado em laços de sangue e chantagem emocional, evaporou-se instantaneamente diante da autoridade real e imparcial da lei. Abri a porta. A cena era quase teatral. Minha família, encolhida contra a parede oposta, e o sargento Carlos Souza no centro, sua presença preenchendo o espaço. Ele olhou para mim, depois para eles, e a transferência de poder foi visível, física, incontestável. Naquele momento, eu não era mais a filha fraca. Eu era a cidadã que havia solicitado a proteção do Estado. O sargento Souza foi metódico e profissional. Ele pediu os documentos de todos, inclusive os meus. Enquanto minha mãe gaguejava, tentando explicar que aquilo era apenas um problema de família, ele a interrompeu com um gesto de mão. Senhora, aqui não é a sua casa. A moradora deste apartamento se sente ameaçada, e minha função é garantir a segurança dela. Perturbação da tranquilidade e ameaça são infrações previstas em lei. Ele olhou para Gustavo. E tentar forçar a entrada em domicílio alheio é um crime mais sério. Vocês entendem a gravidade da situação? A humilhação pública era devastadora para eles. Serem tratados como potenciais criminosos, ali, no corredor de um prédio desconhecido, despojou-os de toda a arrogância. A autoridade deles, que funcionava tão bem entre 4 paredes, era nula sob o olhar da lei. A validação externa que eu tanto precisei a vida inteira veio na forma de um policial cumprindo seu dever. Eles foram forçados a se retirar. O sargento os acompanhou até a saída do prédio, garantindo que fossem embora. Eu os observei da minha porta, agora totalmente aberta. Eles não olharam para trás. Suas costas curvadas, seus passos apressados, tudo neles gritava derrota. Não era a derrota de uma discussão, mas a de uma guerra que eles perderam no momento em que subestimaram a minha capacidade de lutar com armas diferentes das deles. Fechei a porta, tranquei-a e encostei a testa na madeira fria. Não senti euforia, nem alegria vingativa. Senti uma paz profunda e absoluta.
A paz de quem finalmente está em casa, em segurança, no controle. O poder não havia sido tomado à força. Ele havia sido transferido para quem tinha o direito de possuí-lo desde o início. A guerra havia acabado. E eu, a filha que não merecia estar lá, havia me tornado a rainha incontestável do meu próprio e pequeno reino. A poeira daquela tarde de domingo demorou a baixar. Mas quando o fez, o silêncio que ficou na minha pequena kitnet era diferente de qualquer outro que eu já conhecera. Não era um silêncio de solidão ou de ausência. Era um silêncio de soberania. Eu não me sentia vitoriosa, não no sentido exultante da palavra. O que eu sentia era uma calma profunda. A tranquilidade de um campo de batalha depois que a guerra desnecessária finalmente termina. Perdi uma mãe, um irmão, a casa onde cada canto guardava uma memória da infância. Perdi a ilusão de que o amor incondicional era um direito de nascença. Mas, sentada no chão do meu próprio apartamento, com as sirenes distantes da cidade como única trilha sonora, eu entendi que o que eu perdi era, na verdade, o peso de uma âncora que me mantinha afogando em águas rasas. O rompimento não foi uma perda. Foi uma amputação necessária para salvar o resto do corpo. Eu sobrevivi, e isso, por si só, era a maior das vitórias. Uma semana depois, conforme estipulado na notificação, fui buscar meus pertences. Ana, minha colega de trabalho que se tornara uma amiga improvável e essencial, insistiu em ir comigo, servindo como a testemunha que eu havia mencionado na carta. Minha mãe abriu a porta, o rosto uma máscara de ressentimento contido. Ela não disse uma palavra, apenas apontou para a sala, onde algumas caixas de papelão estavam empilhadas. Gustavo e Thaís não apareceram. Enquanto eu e Ana carregávamos as caixas para o carro, passei os olhos pelo meu antigo quarto, cuja porta estava entreaberta. As paredes, antes de um lilás suave que eu mesma escolhera, agora estavam pintadas de um cinza impessoal. Uma cama de casal nova ocupava o centro do cômodo. Não senti tristeza. Senti o mesmo distanciamento que se tem ao visitar um museu e olhar para um artefato de uma civilização extinta. Aquela vida não me pertencia mais. Peguei a última caixa com meus livros e não olhei para trás. O ponto final não foi a discussão, mas aquele ato silencioso e burocrático de reaver o que era meu. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou seu próprio ritmo. Os Mimir 200 que antes desapareciam no buraco negro das despesas da casa da minha mãe, agora se transformavam em móveis para a minha kitnet. Comprei uma cama, uma mesa pequena, uma cadeira confortável. Cada objeto, por mais simples que fosse, era um símbolo da minha autonomia. Aprendi a cozinhar para uma pessoa só, a apreciar o som dos meus próprios pensamentos, a dormir a noite inteira sem o medo de ser acordada por uma crise ou uma exigência. A solidão que eu tanto temia se revelou, na verdade, uma paz libertadora. Eu não precisava mais modular minha voz, diminuir minhas alegrias ou justificar minhas escolhas. Meu pequeno apartamento se tornou um santuário, um lugar onde meu valor não estava em debate, onde eu não precisava pagar para existir. Era um lar de verdade, construído não com tijolos e cimento, mas com limites, respeito e a dignidade que eu finalmente aprendi a me dar. Hoje, quando me lembro da frase que minha mãe usou para me sentenciar, "Você não merece estar aqui", eu a entendo de uma forma completamente diferente. Ela estava certa, mas não pelo motivo que imaginava. Eu realmente não merecia estar ali, naquele ambiente onde meu valor era medido pela minha utilidade e meu silêncio. Eu não merecia ser a peça de reposição, o alicerce invisível, a filha que existia para servir. Eu merecia mais. Merecia um lugar onde eu pudesse ser eu mesma, inteira, sem pedir desculpas por isso. Eles não me expulsaram, eles me libertaram. A jornada foi brutal, a dor foi real, mas o destino final valeu cada passo. Eu não sei se eles aprenderam alguma lição, e sinceramente, já não me importa. A única lição que precisava ser aprendida era a minha. O direito à dignidade é inegociável. E às vezes, a única maneira de ganhar uma família é tendo a coragem de deixar a sua para trás.